Boa noite, meu nome é Stephanie, sou aluna do 10º período do curso de Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte e vou apresentar o trabalho intitulado Insuficiência Cardíaca Secundária Miocardiopatia Periparto associada a tromboembolismo pulmonar, sepse e Covid-19, estudo da complexidade clínica. Esse trabalho foi efetuado junto com os coautores Ian Souza e Patrick Marques e orientado por Guilherme Fagundes Nascimento. Nosso trabalho se divide em 4 partes, sendo elas a introdução, o relato do caso, a discussão e a conclusão. A miocardiopatia periparto é uma forma complexa de disfunção cardíaca na gravidez e no pós-parto, marcada principalmente pela disfunção do ventrículo esquerdo. Tem como fatores de risco a idade materna acima de 30 anos, a afrodescendência, distúrbios hipertensivos gestacionais como a pré-eclâmpsia, multiparidade, hipertensão essencial, gestações múltiplas, obesidade, uso de cocaína e terapia com beta-agonistas. Ela possui etiologia desconhecida e é caracterizada pela ausência de outro fator que explique a disfunção cardíaca. É mediada por fatores imunes, respostas humorais anormais, alterações inflamatórias, miocardite ou mesmo predisposição genética, sendo também um diagnóstico de exclusão. Na sua apresentação clínica, são compatíveis com sintomas de insuficiência cardíaca, podendo ocorrer episódios agudos e subagudos de disfunção ventricular esquerda, que afetam também o coração direito. Então, a paciente pode manifestar dispneia, ortopneia e dispneia paroxística noturna, fadiga, tosse, palpitações e edema periférico, por exemplo. As taquiarritmias podem ocorrer na miocardiopatia periparto, como taquicardia supraventricular, fibrilação atrial e taquicardia ventricular. O aumento do risco do tromboembolismo venoso também é observado nessas pacientes. Dentre os diagnósticos diferenciais estão fatores que são compatíveis com as apresentações clínicas da miocardiopatia periparto: o tromboembolismo pulmonar, a cardiomiopatia dilatada de etiologia infecciosa, isquêmica, autoimune, a sepse severa, o infarto do miocárdio e as arritmias. Então, nosso papel é descobrir se a complexidade clínica que a paciente apresentará é referente a fatores complicadores associados a uma miocardiopatia periparto ou se são fatores causadores da disfunção cardíaca. Então, antes do relato de caso, é sempre importante lembrar que para a confecção do mesmo, faz-se imprescindível o consentimento do paciente, que foi obtido através da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Então, identificação: paciente GSMFR, 44 anos, sexo feminino, melanodérmica, desempregada e casada, com queixa principal de edema, e na sua história da moléstia atual, foi admitida em serviço hospitalar em junho de 2021, apresentando anasarca com transudação em membros inferiores, tosse que piora em decúbito dorsal e ortopneia. Relata piora importante dos sintomas em uma semana e a paciente estava muito irritada na anamnese, informando dor e limitação dos movimentos em membros inferiores. Na sua história patológica pregressa, tem hipertensão arterial crônica em tratamento irregular, 3 gestações com 3 cesarianas e relato de pré-eclâmpsia nas 2 últimas gestações, sendo a terceira em setembro de 2020, na qual evoluiu com dispneia aos moderados esforços e edema de membros inferiores logo após o parto. Na tentativa de extensão da propedêutica, evadiu o serviço. Em novembro de 2020, apresentou piora desses mesmos sintomas, sendo admitida em serviço hospitalar novamente. Nessa internação, foram atestados choque misto, cardiogênico e séptico de foco urinário, TEP bilateral, trombose venosa em membro superior direito e também Covid-19. O ecocardiograma transtorácico dessa internação demonstrou dilatação e comprometimento sistólico do ventrículo esquerdo com uma fração de ejeção em 30%, sem déficits segmentários. Ainda na sua história patológica pregressa, realizou laqueadura tubar em 2020 e possui nefrolitise sem abordagem prévia. Nos medicamentos em uso, a paciente infere não tomar as medicações regularmente. Logo após a internação dela em novembro, em que foi atestada insuficiência cardíaca com sintomas congestivos e de má perfusão, ela teve receitados alguns medicamentos para tratamento dessa insuficiência, como furosemida, espironolactona, carvedilol, enalapril, digoxina e varfarina, visto o aumento do risco tromboembólico. Ela nega alergias, nos hábitos de vida nega etilismo e tabagismo, na sua história familiar não soube informar, história social mora com o marido e com os filhos. Na anamnese especial
negou palpitações ou síncope, nega hemoptise e sem alterações nos aparelhos gastrointestinal e geniturinário. No exame físico, nos dados vitais, apresentou uma PA de 80 por 60 mm de mercúrio, uma frequência respiratória limítrofe de 20 incursões respiratórias por minuto e um peso inicial de 63,1 kg. Na ectoscopia geral, se apresentava lúcida, orientada no tempo e espaço, em irregular estado geral, anictérica, cianótica, febril e anasarcada. Presença de reflexo hepatojugular e turgência jugular também. Na pele e nos anexos, a pele do dorso ressecada e crostosa. No aparelho cardiovascular, as bolhas eram normorrítmicas e hipofonéticas, com tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos. No aparelho respiratório, crepitações em base pulmonar direita, murmúrio vesicular reduzido ipsilateralmente. No abdômen globoso, ruídos hidroaéreos presentes, indolor à palpação superficial e profunda, hepatomegalia com fígado a 5 cm do rebordo costal esquerdo e ascite moderada. Nos membros inferiores, apresentou edema simétrico com cacifo, 4 cruzes em 4, transudativo e fissuras em face anterior da perna e pé, panturrilhas livres. Na revisão laboratorial, na gasometria arterial apresentou baixa do bicarbonato, glicose levemente alterada e um aumento do lactato, que estava em 3,2 mg por decilitro. PCR elevada, RNI de 4,24, albumina reduzida de 2,3 e uma anemia microcítica e hipocrômica com anisocitose. O acompanhamento da função renal nos exames subsequentes revelou uma creatinina de 2,51. Nos demais exames complementares, o Holter evidenciou um bloqueio de ramo esquerdo, a radiografia simples de tórax mostrou um volumoso derrame pleural à direita, o ecocardiograma transtorácico mostrou um ventrículo esquerdo globoso e com função sistólica reduzida em grau importante, o ventrículo direito globoso e hipocontrátil, aumento biatrial, regurgitação mitral e tricúspide importantes e uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 24%. O ultrassom de abdômen total mostrou hepatomegalia moderada acentuada e uma ascite também moderada e acentuada. Frente ao quadro clínico da paciente, foram estipuladas algumas propostas terapêuticas, dentre elas o inotrópico, avaliando a necessidade de dobutamina, visto o padrão frio e úmido que a paciente mantém, com sinais de congestão e de má perfusão. Manutenção da furosemida de 12 em 12 horas e acompanhar o peso. Suspensão de enalapril e espironolactona, que eram medicações de uso regular da paciente, devido à função renal prejudicada, e suspensão de enoxaparina, de uso intra-hospitalar, devido ao RNI de 4,24. Então, na evolução da paciente, a mesma evoluiu com intensificação do padrão frio e úmido no dia 18/7 e foi encaminhada para a unidade de estabilização clínica devido à necessidade de infusão de inotrópico. A furosemida foi mantida e otimizada. Então, após a infusão de inotrópico, ela se manteve dependente da medicação, apresentando uma pressão arterial de 90 por 50, taquicardia e taquipneia, crepitações em bases pulmonares bilateralmente e hepatomegalia. Na semana que antecedeu a ida da paciente para a unidade de estabilização, o peso dela foi monitorado, sendo que ela não demonstrou grandes perdas de peso, mesmo em doses otimizadas de furosemida. Após 2 semanas em infusão de inotrópico, a dobutamina foi suspensa e a paciente retornou à enfermaria. Então, ao exame físico, ela manteve padrão frio e úmido mesmo após terapia prolongada com inotrópico. A PA dela em 80 por 60, manifestando taquicardia, taquipneia, um tempo de enchimento capilar limítrofe em 3 segundos, crepitações de bases pulmonares bilateralmente, hepatomegalia e melhora parcial do edema de membro inferior, que flutuava. Então, a paciente melhorava o edema dela de membro inferior, depois piorava um pouco. Foi solicitada, então, ressonância magnética cardíaca. Foi solicitado também interconsulta da cardiologia para acompanhamento cardiológico e, vista a insuficiência cardíaca de difícil controle, surgiu a proposta de transplante cardíaco para essa paciente. Na avaliação da nossa paciente, da história dela e da sua evolução, nós temos que identificar quais os fatores que seriam compatíveis com miocardiopatia periparto. O primeiro deles é: a paciente possui fatores de risco? Possui. É afrodescendente, tem mais do que 30 anos, teve pré-eclâmpsia nas suas 2 últimas gestações, é multípara e tem hipertensão essencial. A paciente, logo após o final
do último parto evoluiu com sintomas de congestão. Então, congestão periférica com edema de membros inferiores e com dispneia, sinal de congestão pulmonar. A paciente evadiu e isso atrapalhou a investigação e a propedêutica. Então, por não ter recebido tratamento para a possível disfunção cardíaca dela, ela evolui meses depois com intensificação desses mesmos sintomas e com complicações tromboembólicas, que são factíveis da miocardiopatia periparto. Então, ela manifestou tromboembolismo pulmonar e também trombose de membro superior, com uma disfunção do ventrículo esquerdo também já muito acentuada. Então, a paciente em tratamento irregular para insuficiência cardíaca, sem extensão da propedêutica, internou novamente no ano de 2021 com um quadro grave de insuficiência cardíaca de difícil controle, que mesmo em semanas de infusão de inotrópico não responde, mantendo um padrão frio e úmido de descompensação. Então, revisando os fatores complicadores que estão atrelados à miocardiopatia periparto e que ocorreram depois que a disfunção cardíaca se instalou, estão o tromboembolismo venoso, que já mencionei, a sepse com choque séptico dela de foco urinário, que também pode afetar o sistema cardiovascular, e a infecção por Covid-19, que contribui diretamente para fenômenos tromboembólicos e para alterações cardiovasculares e microvasculares. Então, são critérios diagnósticos para miocardiopatia periparto. Número 1, a falência cardíaca no final da gestação ou em até 5 meses após o parto. A paciente manifestou sinais de disfunção cardíaca logo após o parto. A ausência de outro fator causador de disfunção cardíaca. A ausência de sintomas ou doença cardíaca antes do fim da gestação. E disfunção ventricular esquerda com fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor do que 45%. Quando os critérios 2 e 4 se apresentam antes do terceiro trimestre, a doença se denomina cardiomiopatia associada à gestação, e não miocardiopatia periparto. Então, para a investigação, são necessários alguns exames complementares. Alguns foram efetuados com a nossa paciente, sendo um deles eletrocardiograma, no caso a paciente fez um Holter, o ecocardiograma transtorácico, a ressonância magnética do coração que foi solicitada, a angiocoronariografia a paciente não realizou, a avaliação de infecções virais foram feitas e até mesmo atestada a infecção por Covid-19 e o pedido do peptídeo natriurético do tipo B, que é o BNP, que não é um marcador específico, mas auxilia no diagnóstico. Então, na conclusão, para o diagnóstico, é um diagnóstico de exclusão, então, pela história da nossa paciente, nós excluímos alguns fatores que poderiam estar associados, então ela preenche alguns critérios clínicos e epidemiológicos para miocardiopatia periparto. O fator de descompensação dela está atrelado à má adesão ao tratamento, aos fatores complicadores que se desenvolveram, que são os elementos tromboembólicos, que estão ligados à miocardiopatia periparto, e o atraso diagnóstico pela evasão do paciente também prejudicou não só o diagnóstico em si, mas o tratamento também. O prognóstico da paciente, conforme a evolução dela, mantendo um padrão frio e úmido de descompensação, corrobora para um desfecho cardiológico desfavorável, estando indicado, a assistência cardiológica e um possível transplante cardíaco. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.